Como funciona a máquina econômica? Por mais complexo que pareça, esse assunto é simples. Infelizmente as pessoas acham complicado e não estudam sobre o assunto. Nesse vídeo, tentaremos explicar como tudo funciona de forma simples, rápida e sem utilizar termos técnicos. Para entender como funciona a máquina econômica, precisamos lembrar alguns conceitos básicos de economia e mercado. Cada uma das instituições que serão mencionadas tem diversos papéis e responsabilidades, destacaremos apenas as mais relevantes. Conselho Monetário Nacional atua na elaboração de políticas monetárias, na regulação e supervisão do sistema financeiro nacional. Banco Central segue as orientações do Conselho Monetário Nacional, atua no controle da inflação do país. Uma das ferramentas para o controle da inflação é a taxa de juros. Comitê de Política Monetária tem como objetivo definir a taxa de juros, taxa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa referência para as instituições financeiras realizarem suas operações. Bancos, ou instituições financeiras, são responsáveis por intermediar o dinheiro das pessoas, seja para guardá-lo como forma de investimentos ou seja para emprestar como forma de crédito. Por fim, chegamos ao conceito de economia, onde devemos considerar cada movimentação que envolva um valor financeiro, ou seja, uma transação executada. O fator principal da máquina econômica são as transações acontecendo bilhões e bilhões de vezes. Para acontecer uma transação precisamos de um comprador e um vendedor. O vendedor sempre visando o lucro e o comprador sempre precisando de um produto, serviço ou crédito. As duas principais forças que movem a economia são: aumento de produtividade. Significa que para a economia crescer, precisamos sempre aumentar o consumo, consequentemente a produção e os serviços prestados. Ciclo da dívida. Como complemento anterior, significa que precisamos sempre aumentar as transações executadas. Vamos falar sobre um indicador que reflete diretamente o que acontece na economia. PIB. Produto Interno Bruto. O que é PIB? Como o PIB do país é impactado? Por que o PIB é tão importante? É a soma de todos os bens e serviços dentro da fronteira de um país. PIB nominal é o valor da produção e serviços no momento em que foram produzidos e comercializados. PIB real é o valor da produção e serviços a preços constantes em um determinado período, desconsiderando a inflação. PIB per capita é o valor do PIB em relação à população, pode-se dizer que mostra a verdadeira situação de um país. PIB potencial é a capacidade produtiva instalada da economia. Vamos entender o que afeta o PIB do nosso país. Governo. O governo é responsável por gerar confiança no país. Tem o dever de fazer uma gestão correta, eficiente e competente. Uma boa gestão deve fazer investimentos internos de infraestrutura, com a finalidade de diminuir o custo Brasil, aumentando assim a competitividade do país, deve também reduzir gastos públicos. É importante não confundir gastos públicos com investimentos públicos. Reduzir impostos principalmente dos mais pobres, controlar estatais com responsabilidade, não gastar mais do que arrecada, cumprir o teto de gastos. Uma boa gestão gera confiança no país e incentiva os investidores, nacionais e estrangeiros. Com o aumento dos investimentos, naturalmente temos um aumento de empregos. Com o aumento nos empregos, aumentamos a produtividade. Aumentando nossa produtividade, aumentamos a renda. Isso tudo fortalece a economia e aumenta o PIB. É muito importante também que exista uma relação correta entre os três poderes, onde o legislativo deve se preocupar com as leis, o judiciário em aplicá-las e o executivo em administrar o país e fazer diplomacia. Alguns fatores podem aumentar o risco fiscal do país, tais como um poder interferir no outro, país ser administrado de forma irresponsável, contas públicas fecharem no vermelho, estatais fecharem no vermelho, índices de corrupção dispararem, não cumprir teto de gastos. Governar através de emendas parlamentares, medidas autoritárias por parte de alguns dos poderes, enfim, o que estamos passando no momento pode e já está aumentando o risco fiscal do nosso país. Banco Central. Conforme já mencionado,
O Banco Central atua no controle da inflação, tem a complicada missão de puxar e soltar as rédeas da taxa de juros para estimular ou frear o consumo. Ao aumentar os juros, os investidores veem oportunidades para aplicações financeiras e deixam de aumentar a produtividade. Ao reduzir os juros, as aplicações financeiras deixam de ser interessantes, fazendo com que o dinheiro seja investido em produtividade. Da mesma forma, os consumidores, com os juros baixos, tomam dinheiro emprestado das instituições financeiras e consomem mais, com os juros altos reduzem o consumo. Câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra. É correto falar, o real é depreciado em relação ao dólar, ou, o dólar é apreciado em relação ao real. Fatores internos e externos fazem o câmbio oscilar. No momento, o Brasil está com seu risco fiscal aumentando, sendo assim é natural que investidores estrangeiros voltem o seu dinheiro para economias mais seguras, onde o risco fiscal é menor. Quanto menos dólar na nossa economia, mais ele estará valorizado perante o real. Muitas commodities que usamos no nosso dia a dia são precificados em dólar. Por exemplo, petróleo, gás natural, trigo, soja, milho, etc. Muitas empresas precisam importar produtos para vender localmente, outras precisam comprar maquinários para suas linhas de produção, enfim, empresas que tomam algum tipo de dívida em dólar e que não possuem mecanismos de proteção cambial, podem ser gravemente impactadas com as oscilações. O Banco Central pode atuar no mercado de câmbio, comprando ou vendendo moeda estrangeira com o objetivo de conter movimentos desordenados de taxa de câmbio, sempre com cuidado para não gerar uma crise cambial. O agronegócio no Brasil é muito importante e significativo para nossa economia. É responsável por aproximadamente 25% do PIB. Estamos entre os maiores exportadores globais de commodities agrícolas, como soja, milho, café, carne bovina, aves, açúcar, papel e celulose. Para que nossas exportações aconteçam, precisamos que a renda internacional esteja em crescimento, ou seja, uma possível desaceleração dos principais consumidores dos nossos produtos geraria uma menor exportação, consequentemente uma menor produção, um menor emprego, uma menor renda, um menor PIB. Principais produtos exportados pelo Brasil em 2023. Principais destinos das exportações do Brasil em 2023. Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, é a diminuição do poder de compra da moeda, o que significa que uma determinada quantidade de dinheiro compra menos bens e serviços do que anteriormente. A inflação é uma variável fundamental que molda a atividade econômica de um país, influenciando os padrões de gastos dos consumidores, os investimentos, o comércio internacional e outros aspectos-chave da atividade econômica. Quando está alta, pode diminuir o poder de compra dos consumidores, reduzir a confiança dos investidores e afetar a competitividade internacional. O nível de consumo em uma economia é frequentemente visto como um indicador do bem-estar econômico dos cidadãos. Quanto maior o nível de consumo per capita, geralmente mais próspera é considerada a sociedade. O aumento do consumo pode impulsionar o crescimento econômico, uma vez que estimula a produção e o emprego. Empresas respondem a uma demanda crescente aumentando a produção, o que pode levar a um aumento no PIB. O consumo é influenciado por fatores como renda disponível, confiança do consumidor, taxas de juros e condições do mercado de trabalho. Portanto, as mudanças no consumo podem refletir mudanças no ciclo econômico, como períodos de expansão ou recessão. Em resumo, o consumo desempenha um papel crucial na determinação do PIB, tanto como um componente importante da atividade econômica quanto como um indicador-chave do bem-estar econômico geral de uma sociedade. A renda está diretamente ligada ao poder de compra dos indivíduos e das famílias. Quanto maior a renda disponível, maior é a capacidade das pessoas de consumir bens e serviços, o que pode impulsionar a demanda agregada e o crescimento econômico.
Também influencia os investimentos, tanto para indivíduos quanto para empresas. Indivíduos com renda disponível podem fazer investimentos pessoais ou financeiros, enquanto empresas podem investir em expansão de capacidade produtiva e inovação. É uma fonte importante de receita para os governos por meio de impostos sobre a renda pessoal e corporativa. Uma renda mais alta geralmente resulta em uma maior arrecadação de impostos, o que pode financiar programas governamentais e investimentos públicos que também contribuem para o PIB. É muito importante relacionarmos renda com produtividade. Em resumo, a renda desempenha um papel crítico na determinação do PIB de um país, refletindo a produção total, o poder de compra, o consumo, os investimentos e a arrecadação tributária. O setor produtivo geralmente é um dos maiores empregadores em uma economia. Empresas de manufatura, agricultura, serviços e outros setores empregam uma parcela significativa da força de trabalho, contribuindo para a geração de renda e sustento das famílias. O investimento em infraestrutura, equipamentos, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento aumentam a eficiência e a competitividade, impulsionam o crescimento econômico a longo prazo e promovem a criação de novos produtos e serviços. O setor produtivo é vital para o PIB de um país, gerando riqueza, empregos, investimentos, exportações e inovação. Seu desempenho e competitividade são indicadores importantes da saúde econômica de uma nação. Em conjunto, esses elementos formam um sistema econômico complexo e interconectado, no qual as políticas e ações em um setor podem ter efeitos significativos em outros setores e na economia como um todo. O sucesso econômico de um país depende da coordenação eficaz entre esses fatores e da capacidade de adaptação às condições econômicas globais que estão em constante mudança. Se você gostou desse vídeo, por favor considere se inscrever no canal e dar o like. Fique ligado no canal, continuaremos fazendo mais conteúdos como esse.